O rádio, como a voz é. O rádio é o grande companheiro. Que me encanta no rádio. Tenho muito orgulho de ser radialista. Radialista, eu não envelheço, me atualizo. Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Apresentação e produção, Marcelo Abud. Olá, tudo bem? Este é o 6º programa da série Peças Raras aqui na My News VIP FM. E hoje, nos 90,9 do seu rádio ou em mynewsvipfm.com.br, vamos celebrar o Dia dos Pais de uma forma muito original. Você vai ouvir duas filhas entrevistando seus pais. E como a proposta do nosso programa é que você siga em sintonia com o rádio, esses dois pais, é claro, têm passagens muito importantes por esse meio de comunicação. Luma César conversa com o pai, César Filho, e Luísa Kissula traz um bate-papo com o pai, Beto Hora. Não saia daí, porque além de entrevistas incríveis, tem nossas famosas peças raras para você se emocionar e se divertir. Então vamos lá. As entrevistas que você vai acompanhar nesta edição do programa Peças Raras, aqui na My News VIP FM, foram realizadas para um projeto que desenvolvo desde 2020 com estudantes dos cursos de comunicação do Centro Universitário FAAP. A ideia é que as histórias do rádio e da TV sejam contadas por quem as vivenciou. Se você quiser ouvir centenas de relatos gravados para este trabalho, é só buscar por Museu Virtual do Rádio e da TV no YouTube ou Spotify. A Luma César foi minha aluna de Publicidade e Propaganda em 2020 e é desta época que vamos escutar a conversa dela com o pai, o apresentador do jornal do SBT, César Filho. César Filho começa revelando que, quando criança, o rádio era o destaque na casa dele. É por meio de um aparelho de pilha que toma contato com suas primeiras referências: Osmar Santos, Hélio Ribeiro e as rádios musicais em AM de São Paulo, Difusora e Excelsior. Então, papi, como era a relação com o rádio na infância e na juventude? Era o veículo de comunicação que a gente mais ouvia. Primeiro que na minha infância pobre, a gente não tinha televisão, eu só vim ter televisão quando eu tinha 9 anos de idade. E mesmo assim a televisão não tinha tantos programas, tinha uma emissora só que pegava no interior, que era a Record, e as outras não, e não era 24 horas também. E o rádio sim, o rádio era um companheiro de 24 horas, você ouvia música, ouvia esporte, ouvia tudo. Depois que eu já estava aqui em São Paulo, e aí eu comecei a ouvir as rádios musicais, não existia FM ainda, só o AM, eu ouvia Rádio Excelsior, Rádio Difusora. Excelsior, a máquina do som. Da Plene Música, o máximo em prazer. Disfatorama, o que acontecer? Ouça porque melhor é pra você. E eu ouvia as rádios de esporte, Rádio Jovem Pan principalmente, com Osmar Santos, que era o meu locutor preferido. E eu tinha um radinho de pilha que me acompanhava, e depois eu tive um rádio grande que eu mudava as bandas, que a gente chamava, que é tipo um seletor, para que eu pudesse ouvir rádios de outros lugares além de São Paulo, mas normalmente só conseguia fazer isso à noite. Então eu ouvia a Rádio Mundial do Rio de Janeiro, os locutores da Rádio Jornal do Brasil. Então isso me ajudou bastante a me, inclusive, influenciar na minha carreira, além do meu pai, que já era radialista. E pá, quando você escutava rádio, você escutava sozinho, com família, no carro, ou se você ia em algum estádio, acompanhava o jogo, tipo, escutando, quando que você escutava? Na maioria das vezes sozinho mesmo, era mais uma companhia enquanto eu estudava ou enquanto eu estava fazendo alguma coisa, ainda na época de adolescente. E depois você tinha essa facilidade de você levar. Eu ia de ônibus, tinha o rádio, tinha o foninho de ouvido que você colocava. Mas não era como hoje, com a tecnologia de hoje. Era som digital, o som falhava. Era uma coisa bem ainda rústica, bem diferente do que a gente pode imaginar hoje, né? Mas era muito gostoso, assim. O rádio sempre foi um grande companheiro. E do que você mais gostava do rádio antigamente?
Dos programas musicais, do programa do Hélio Ribeiro, que era o meio-dia, quando eu voltava da escola, quando eu tinha 9 anos de idade, eu já ouvia o rádio, já ouvia o Hélio Ribeiro, que ele tinha muita cultura, ele sempre falava pensamentos, traduzia músicas para o inglês, então aprendi já naquela época algumas palavras em inglês, porque o Hélio traduzia as canções. Cada xing-ling-ling que a canção traz me emociona. As minhas melhores lembranças voltam claramente para mim. Algumas até me fazem chorar. Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimenta-os Enzo de Almeida Passos, em São Paulo, 12:19. Hélio, não tá um pouco complicado isso? É um amontoado de boas lembranças que o rádio deixa marcado dentro da gente. É isso, tá complicado. E hoje é ontem uma vez mais. A Rádio Piratininga informa a hora certa diretamente do Mosteiro de São Bento. Rádio Eldorado de São Paulo. E o seu jornal de 5 minutos. Melhorar, é melhor e não faz mal. E atenção! Em Dallas, no Texas, foi assassinado o presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Voltaremos a informar na nossa edição normal. E a grande lembrança que já está se esmaecendo no coração das pessoas que amam o esporte. Corinthians, campeão paulista de futebol. Corinthians, que só apanhou de 3. Todas as pessoas se modificam em função das coisas que ouvem. Que o rádio possa ser daqui para frente, como foi num passado não muito distante, a grande força condutora, modificadora das pessoas, transferindo boas emoções. Na vida é saber que um dia posso perder teu corpo. Bandeirantes, a rádio popular de sempre, falando de São Paulo, Brasil. Você está acompanhando aqui na My News VIP FM 90,9 ou em mynewsvipfm.com.br ou ainda pelo player do canal mynews.com.br a entrevista de Luma César com o pai, o radialista e jornalista César Filho. Continue com essa conversa, especialmente selecionada para marcar o fim de semana do Dia dos Pais. E também por causa do futebol, eu era apaixonado, sempre fui apaixonado por esporte, então todos os jogos eu ficava, às vezes de noite, na hora de dormir, eu ficava na cama com um radinho de pilha para ouvir as transmissões esportivas. E você lembra de algum programa específico, antigo, que você gosta? Tipo, que você gostava muito de escutar? O Jornal de Esportes da Jovem Pan. Você pode falar um pouquinho dele? Por que você gostava dele? Porque ele trazia... Era um programa que começava meio-dia, e ele trazia todas as notícias do esporte, mas com um destaque maior para o futebol. Então eu ficava atualizado com tudo aquilo que acontecia no futebol. E me influenciou muito porque eu comecei a minha carreira como repórter esportivo. E a primeira vez que eu fui ao ar foi pela Jovem Pan como repórter esportivo. Uhum. Então esse programa marcou bastante. Como ouvinte, muitos programas. O Poder da Mensagem, que era o programa do Hélio Ribeiro, que chamava o Poder da Mensagem, que era na Rádio Bandeirantes. E tinha muitos, As Mais Mais da Bandeirantes, Peça Bis para o Sucesso, que era na Rádio Excelsior. Tinha muitos programas de música que eu ouvia. Naquela época eu tocava muita música internacional. As músicas brasileiras não tinham muito espaço no rádio para garotada. A preferência era por músicas internacionais. Mas não dá para citar um único programa assim. Eu cito sempre o de esporte, que eu gostava de ouvir o esporte, então eu sabia quando tinha jogo, no dia seguinte do jogo, eu sempre procurava e intercalava com os programas do Hélio Ribeiro. E você teve algum contato com emissoras ou artistas do rádio? Eu tive, assim, depois, quando eu tinha 16 anos, o meu ídolo das transmissões esportivas era o Osmar Santos. O Osmar Santos saiu da Jovem Pan e foi para a Rádio Globo. E eu já tinha o desejo de ser um profissional do rádio.
E aí eu peguei na lista telefônica o telefone da Rádio Globo e liguei lá com 16 anos de idade. A telefonista atendeu e eu peguei e falei, por favor, Osmar Santos. Ela falando assim, ele nunca vai atender o Osmar Santos, não vai atender o telefone, né? E aí o Osmar atendeu o telefone e eu tremia, porque ele era o meu ídolo do rádio, assim, e eu peguei e falei pra ele assim, oi Osmar, tudo bem? Eu tenho 16 anos, eu nunca trabalhei no rádio, sou teu fã, eu te acompanho desde que eu tenho 12 anos, o meu sonho é trabalhar no rádio, eu quero ser repórter esportivo, e eu queria muito poder trabalhar com você, porque ele estava montando a equipe na Rádio Globo. E ele foi de uma, assim, ele sem me conhecer, sem nunca ter me visto, sem nada, ele pegou e falou assim, garotinho, ele falava, ele chamava todo mundo, era ô garotinho, tá? Ele falava no rádio. Ele falou, garotinho, vem aqui na Rua das Palmeiras, que você vai trabalhar comigo. Eu fico emocionado de falar, porque foi um ato do Osmar, assim, maravilhoso. O Osmar até hoje é o meu ídolo, eu ainda falo com ele, ele sofreu um acidente gravíssimo, ele não fala mais, deixou ele numa cadeira de rodas e sem poder falar. Eu já contei essa história para o Osmar, eu tive essa felicidade de contar isso para o Osmar, depois trabalhei junto com o Osmar Santos, que foi um grande ídolo. Para mim existe transmissão esportiva antes e depois do Osmar, ele revolucionou o rádio nas transmissões esportivas. Tentando buscar a Pires, Bezerra rasga bem, olha o contra-golpe de Bezerra, é isso aí meu filho, pra frente é que se joga, fugiu, soltou na boca do gol pra Serginho, olha o São Paulo, desceu o Serginho, tentando a passagem sobre Beto Buscão, Serginho de fundo, cruzou aberto, cara direita para Edu, para Jaiminho, gol aberto, é fogo no número do guarda e que gol! São Paulo! Que bonito é! Jaiminho, garoto! As bandeiras tremulando, a torcida delirando, vendo a gente balançar. Rede pelo lado de dentro, jogada da raça, da vontade, do espírito de luta, isso aí, Bezerra. Assim é que eu te ensinei, meu filho. Arrancou no pique, vislumbrou a possibilidade do contragolpe. Foi sozinho, estava desmantelada a retaguarda do Verdão, ele desceu para conferir, abrindo para Serginho, Serginho tocando para ajeitar, Edu de cabeça, o exorcista Jaiminho pro barbante, 10 é o número da camisa dele. Bom de bola, espertinho, garoto, 10 do São Paulo, Jaiminho, 10 minutos, primeiro tempo de jogo, São Paulo 1. E depois eu conheci muita gente que eu ouvia só no rádio. O Fausto Silva, o Faustão, ele era repórter do Osmar Santos. Ele entrevistava os jogadores no campo, e sempre já engraçado, sempre fazendo piada, sempre reverente, sempre muito rápido, sempre muito inteligente. Era Osmar Santos, Fausto Silva e Cândido Garcia eram os repórteres. E foi o Cândido Garcia que deixou fazer o teste na Jovem Pan, que eu fui lá pedir depois, quando eu já estava mais velho, com 18 anos, que com 16 eu não fui, eu fiquei com muito medo do Osmar e não fui. Eu achava que eu não estava pronto ainda. Aí com 18 eu já tinha mais coragem e achava que eu já estava uma bagagem melhor. Já tinha feito um estágio na TV Record. E aí bati na Rádio Jovem Pan. E o Cândido Garcia me deu um teste, eu fiz o teste foi pro ar. E eu estreiei na Rádio Jovem Pan como repórter esportivo. E conheci muitas pessoas que eu acompanhava pelo rádio, pela TV. Jogadores de futebol, que eu só via no campo. Depois foi muito bom. E Papi, o que você mais gostava? Agora é uma pergunta mais pessoal, que nem faz parte da entrevista. O que você mais gostava de ser radialista? O que você mais gostava de fazer quando você trabalhava na rádio? Depois que eu fiz a parte esportiva, eu acabei indo pro telejornal, fazer programa esportivo. Aí eu fiz TV Mulher, aí eu fiz o Globo de Ouro, que era programa de música e tal. E eu já tinha feito Rádio FM, que eram programas musicais. E eu resolvi investir no AM, que era a Rádio Popular, que eu queria fazer um programa pro povo mesmo, que eram com músicas mais populares, sertanejas e essas coisas todas. Era a fase que eu mais gostava, porque era um programa que tinha de tudo. Eu lia carta, fazia o jornal, eu fazia piada, eu fazia de tudo um pouco. Eu entrevistava os artistas que iam lançar discos, então todos iam na rádio. Era uma festa diária, assim, para mim, fazer o programa de rádio. Sabe, como se fosse um programa de auditório sem o público. Mas era muito gostoso, era assim, que me dava, e até hoje, assim, eu tenho muito prazer, principalmente pelo fato de ser tudo ao vivo, e você entrar e a partir da hora que aquela luzinha acende na minha frente, eu poder, aquilo pra mim era eu sempre fui muito, assim, introspectivo, sempre fui muito tímido, aquilo era como se fosse uma explosão de liberdade pra mim, sabe? Era uma pessoa que era diferente do que quem me conheceu antes falava assim, não é possível que seja a mesma pessoa que está ali falando, com desenvoltura, com
E aquilo eu fui adquirindo com o tempo também, pelo amor à profissão. ZYK 691 América, Rádio América, São Paulo, 1410 kHz, onda média. Rádio América. E última pergunta, por um acaso você lembra de algum jingle especial, algum comercial? Quando eu ouvi o rádio, que eu era criança ainda, que eu tinha, 12 anos mais ou menos, eu citei aqui o Peça Bis para o Sucesso. A rádio nem existe mais, que é a Rádio Excelsior no AM. Então, eles falavam assim, Excelsior, a máquina do som na voz. E o programa, que se chamava Peça Bis para o Sucesso, tinha uma musiquinha que era assim, peça bis para o sucesso, peça bis para o sucesso, sucesso, Excelsior. Isso eu nunca mais esqueci, assim, era uma melodia que ficou na minha cabeça, assim, não era um jingle comercial, mas era um jingle da rádio, de um programa, que é o que eu me lembro aqui agora, que marcou a minha vida, assim, porque era uma fase que eu sonhava com o rádio, mas não trabalhava no rádio. E depois eu tive muitas vinhetas, inclusive com o meu nome, com as cantoras que faziam vinhetas, César Filho, faziam isso pra mim, davam de presente, eram uns jingles com o nome dos comunicadores, então isso também marcou a minha vida de uma forma, mas assim, o que eu me lembro, você vê que faz tanto tempo e eu não esqueço do jingle do Peça Bis para o Sucesso. Pois é. E eu ligava na rádio pra pedir a música, porque eles tocavam, por exemplo, 10, 12 músicas, e aí você ligava para pedir a música e você pede a música pela cor. Então eles falavam assim, agora a música laranja, agora a música lilás, agora a música tal. E você ligava, a pessoa atendia e falava assim, o cara já atendia assim, qual é a cor? Aí você falava assim, lilás, eu não sei o que tem. O cara já desligava porque tinha que ter. E depois voltavam as mais pedidas. Elas voltavam depois para você ouvir de novo. Para você ouvir de novo. Então, por isso que chamava Peça Bis para o Sucesso, né? Para você tocar de novo. Então, o que eu me lembro é esse. 11h55. Campioníssima. É a música branca. Harmony Cats. Você ouviu as campeãs do dia do Peça Bis para o Sucesso. Segunda-feira, às 10 da manhã, tem mais. Tá bom, muito obrigada, Papi, pela entrevista. Você acompanhou a conversa entre César Filho e a filha Luma César. Antes de terminar este bloco, eu compartilho com você que ouve a My News VIP FM 90,9, uma homenagem ao Dia do Rádio na voz de César Filho. Ele declama a letra de Michael Sullivan e Paulo Massadas, que ficou conhecida na voz de Tim Maia e originalmente foi feita como música de fim de ano para Bandeirantes FM, atual Band FM 96,1. Ouça e tente identificar que música é essa. Foi bom eu ficar com você o ano inteiro. Pode crer, foi legal te encontrar, foi amor verdadeiro. É bom acordar com você quando amanhece o dia. Dá vontade de te agradar, te trazer alegria. Tão bom encontrar você sem ter hora marcada. Te falar de amor bem baixinho quando é madrugada. Tão bom é poder despertar em você fantasia. Te envolver, te acender, te ligar, te fazer companhia. Leva o meu som contigo, leva. E me faz a tua festa, quero ver você feliz. É bom quando eu estou com você numa turma de amigos e depois da canção você fica escutando o que eu digo. No carro, na rua, no bar, eu estou sempre contigo. Toda vez que você precisar, você tem um amigo. Eu estou pro que der e vier, conte sempre comigo.
Pela estrada buscando emoções, despertando sentidos. Com você, primavera, verão, no outono ou no inverno. O nosso caso de amor tem sabor de um sonho eterno. Leva o meu som contigo, leva. E me faz a tua festa. Quero ver você feliz. É o que diz essa canção que foi feita por Sullivan e Massadas, exatamente em homenagem ao rádio. Leva o meu som contigo, leva. A nossa homenagem hoje ao Dia do Rádio, dia 25 de setembro. Você está em 90,9 ou em mynewsvipfm.com.br, na sua My News VIP FM. Nesta edição especial do Peças Raras, estamos homenageando os pais. Depois de ouvir Luma César conversando com o pai César Filho, é hora de você se ligar em mais uma entrevista realizada com estudantes do Centro Universitário FAAP para o Museu Virtual do Rádio e da TV. Luísa Kissula conversa com o pai Beto Hora. Um dos integrantes do programa Na Geral, atualmente na Tropical FM, ele conta que começa a curtir o rádio principalmente a partir dos anos 70, mas revela também que, ainda criança, já gostava de radionovelas. Então fique com Luísa Kissula entrevistando Beto Hora. Oi, aqui é a Luísa Kissula, aluna de Publicidade do primeiro semestre, e eu tô aqui com o Beto Hora, que trabalha com rádio, TV e publicidade há 42 anos. E a minha primeira pergunta é, como que você ouvia rádio na sua juventude, ou como que era o rádio? Oi, Luísa, boa tarde a todos. Tem duas fases aí nessa pergunta, que primeiro é a minha fase de infância, que eu nasci em 1963. Então, até 69, o rádio era um rádio maravilhoso, era uma coisa fantástica. Mas o rádio na minha vida, ele entra depois do ano de 1970, definitivamente na minha vida. Que aí já começa uma qualidade sonora melhor, e aí logo em seguida vem as FMs, começam as FMs, e aí o som começa a melhorar e tudo começa a melhorar no rádio. Mas lembrando da época de infância, era uma coisa maravilhosa, porque poucas casas em São Paulo tinham televisão, então só tinha rádio. Então as famílias se uniam muito na frente do rádio para ouvir notícia, para saber o que estava acontecendo. Então era muito legal. O rádio era um companheiro familiar, era um juntador. Tinha até novela de rádio naquela época. E as pessoas acompanhavam as novelas, como é hoje na televisão, só que ouviam no rádio. Então era uma coisa muito legal, porque juntava todo mundo naquele horário que o pai chegava do trabalho, e ficava todo mundo ali, juntinho, ouvindo, conversando, jantando e prestando atenção ao que o rádio, ou ouvindo música, ou ouvindo notícia, enfim, o rádio sempre foi um companheiro de todo mundo. E você lembra de algum programa que você mais gostava de ouvir no rádio? Tinha vários programas, né? Na época tinha vários programas. Eu gostava muito das coisas que eram mais animadas. Tinha um programa chamado A Turma da Maré Mansa, que era o Chico Anísio, que era a escolinha do professor Raimundo na televisão, só que no rádio. Silêncio, silêncio. Vamos prosseguir com a nossa aula de anatomia. Vamos falar sobre o corpo humano. Seu Zacarias, senhora, quantos ossos tem o corpo humano? E uma porção. Grande resposta. Grande lance. Eu admiro. Acertou em cheio, Zacarias. Eu estudo, Quantos ossos tem os corpos humanos? Mas eu estudo, não sou como vocês, não, professora. Olha, professora, hoje pode perguntar o que quiser que eu respondo tudo. Muito bem. Em quantas partes se divide o corpo humano? Depende da cacetada que ele levar. Onde fica o fígado? O fígado? O fígado... De que lado ele fica? Quem fica do lado de dentro. Garota!
De caça-vaga? Pô, tu tá respondendo tudo que Tá tudo errado. Mas isso já é outro departamento. Eu falei que ia responder tudo. Agora, se eu iria responder certo ou errado, é outro assunto. Olha, um dia eu ainda perco meu... Ah, meu Deus do céu, eu perco meu tempo falando com vocês ainda. Eu não sei onde é que eu estou. E tinham vários outros programas interessantíssimos, né? O show de rádio, que era feito pelo San Girardi, que era depois do futebol, que era uma coisa engraçadíssima na época. Eu vou até deixar um espaço para você relembrar aí, para você colocar no seu trabalho, um trechinho do show de rádio. Veja que mansão, beicinho. Veja este salão. Cabe 3 sons de cristal e ginásio do Coringa. Puxa, madá, olha os lustres. Acho que foi a falada da cantada César. Puxa, essa luz me dá uma sede, madá. Deixa comigo, beicinho. Ei, garçom. Preço. Sirva alguma coisa para irritar a mucose. Pois não, cá está. Madá, diga. Não tem colar, não tem colar. É perfume, você não é perfume. Eu vou dar um pau nele. Oh, mas eu falo com o José Trombada e Beiço Pequeno. Zé Trombada e Beicinho, seu Lorde. Mas o que foi que houve? Seu amigo parece zangado. Negócio disso, ó. Pedi uma lista aí. Se me der perfume, se me der perfume. Se tá gozando dinheiro, tá gozando, fala. Garçom, traga uma água ardente para os amigos e um pouquinho de caviar. Muito amável, mas eu prefiro um tiragosto de torresmo. Avisa sem barba, escanhou ele. Nós é torcedor bonito. É isso aí. Mas a gente nota. Fiquem à vontade que eu vou atender outros amigos. Você lembra de como era o primeiro aparelho de rádio que você teve na sua casa? Lembro como se fosse hoje. Ele se chamava Zilomag 4 palitos, porque ele tinha 4 pezinhos, era um móvel gigantesco. Era coisa que tocava disco. E se chamava Zilomag 4 palitos. Era uma coisa muito antiga. E aquilo ali era como se fosse um aparelho de televisão moderno nos dias de hoje. E como que você começou a trabalhar no rádio? Eu comecei a trabalhar sempre gostei muito de rádio. Sempre fui apaixonado pelo rádio. E o que me atraiu no rádio é exatamente a agilidade do rádio. Não tinha essa coisa de televisão, porque a televisão, até para dar uma notícia, ela demora um pouco mais, né? Mas no rádio não, o rádio é muito ágil, então eu sempre gostei de rádio. Eu fui procurar um curso para radialista, que na época era o Senac que fazia isso, que dava o DRT. Fiz o curso e logo em seguida comecei a trabalhar em rádio e já era apaixonado e não parei nunca mais. Qual foi o primeiro programa de rádio que você trabalhou? O primeiro programa de rádio que eu trabalhei era um programa chamado Djalma Jorge Show, que era um programa de humor que era feito pelo Tutinha, o dono da Jovem Pan, e era um de sábado em São Paulo, era um absurdo, assim. 90% dos rádios que estavam ligados no sábado, na hora das baladas, da curtição, estavam ligados na Jovem Pan, porque era a rádio que trazia os lançamentos das discotecas da época, os grandes lançamentos sonoros da música eram trazidos pela Jovem Pan, e tinha esse programa que era uma tiração de sarro, era uma brincadeira, e eu fazia muitas imitações, e era uma loucura, o programa era uma loucura total. Quieto que o papai vai fazer no ar. Programa! Quieto, filho de um burro! Quieto, filho de um idiota! Tira esse pentelho daqui, a botânica! A botânica, quieto, cretino! E atenção, emissoras para o toque de 7 maravilhas do mundo para o começo do Djalma de Jordan Lechon. Vai lá, avião. Torre Eiffel, França. Pedalinho, Campos de Jordão. Cocada Branca, Bolívia.
Casquinha de siri, Londres. Frango ao catupiry, Madrid. Coçando o saco, papai e mamãe. Amigo, está se formando nesses momentos a rede dos programas de Djalma Jorge Lechoses. As rádios que compõem e que faz rede com a gente agora serão descritas no seu aparelho auditivo. Rádio Chupa Nenê de Mossoró. Rádio Cidadeu, se não dá, desce, de Maçamba do Sul. Rádio Diarreia, Calça Suja, Pará. Radiografia, Hospital das Clínicas, símbolo nacional. Rádio Mangoraba da Sungara Teteia. Rádio Pirarucu. Se pira ou se então fica assim mesmo. Acabou as rádios, amigo. Está se formando uma das maiores redes de pesca do Brasil. Olá. Você que tá com o dedão inchado. Nuvens. Flores que desabrocham. Jamais serei teu, tua, meu, minha luz. Pássaros, fluros e bolhas que transbordam. Quero enfiar o meu espeto na sua picanha. É lindo isso. Amigo, tá no ar o nosso programa. O rádio. Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda se você está chegando agora ao programa Peças Raras. Esta é a My News VIP FM, que você escuta em 90,9 ou pelo site mynewsvipfm.com.br e ainda pelo player que está no canal mynews.com.br. Hoje, uma edição especial para celebrar o Dia dos Pais. Vamos ouvir mais um trecho da conversa entre Luísa Kissula e o pai dela, que é o Beto Hora. Agora, o radialista e humorista fala de sua trajetória na publicidade e no programa Na Geral. E você participou ou fez alguma propaganda para o rádio desse tempo? Quando você trabalhou? Eu fiz muita. Eu faço até hoje. Eu ainda sou a voz das girafinhas do Girafas. E fiz muita propaganda naquela época. Aliás, a minha primeira propaganda, que foi uma propaganda para a TVA, quando começou a TV a cabo no Brasil, a TVA foi uma das pioneiras, e ela fez uma propaganda em que eu falava: meu nome é Antônio José da Silva. Eu vou deixar aí para você colocar o comercial. Meu nome é José da Silva e agora eu vou imitar uma lambreta e um cavalo apostando corrida ao mesmo tempo, os dois lado a lado, um perto do outro, né? Vai, na estrada cheia de buraco, estrada, vai. E agora eu vou executar a Aquarela do Brasil nessas duas gamelas de água. E agora, por favor, silêncio, eu vou contrair todos os músculos facial e lentamente vou se transformar num terrível monstro. Não tente fazer isso em casa. Vamos lá. Esse comercial ganhou centenas de prêmios e um deles foi o Leão de Ouro em Cannes, para a agência que fez a propaganda, que bolou a propaganda. Eu gravei, eu tive a honra de também receber uma menção nessa. Essa foi a minha primeira. Eu não parei mais, eu fiz vários comerciais, eu fiz... Durante muitos anos eu fui a voz do Bradesco, garantia de bons serviços. Antártica, a cerveja mais bebida do Brasil. Deu duro. Tome um Dreyer, desce macio e reanima. E entre outros comerciais, muitos outros comerciais que eu fiz. Comercial também é uma coisa que eu sou apaixonado até hoje.
E mudando um pouquinho, você lembra de uma coisa marcante que você ouviu pelo rádio ou alguma memória muito boa, especial? Assim, de ouvir no rádio, eu tenho muitas memórias que uma vez, eu me lembro como se fosse hoje, eu trabalhava na Rádio Bandeirantes e eu fazia uma brincadeira com o Pelé e ficava zoando o Pelé. Olha, gente, eu tenho 14 filhos e não sei o que lá, e todo dia eu saio com umas canequinhas para entregar. E essas brincadeiras, um belo dia ele entrou na rádio não bravo, nada, ele entrou porque a mãe dele achava que, falou para ele assim, a mãe dele chamava ele de Dico, e aí a mãe dele falou, Dico, você precisa parar de falar essas bobagens em rádio. E ele falou pro secretário dele, poxa, acho que minha mãe tá com Alzheimer, porque ela tá me ouvindo no rádio, eu nunca mais dei entrevista em rádio. Tem um ouvinte muito importante no ar, deixa eu falar com ele, que é... Alô, quem tá falando? Alô? Aqui é o Edson, eu queria falar com o Pelé. Meu Deus, é a multiplicação dos pães. Eu estou emocionado demais. Quem tá falando aí? Edson Arantes do Nascimento, meu irmão. Não, deixa eu falar com o outro. Quem tá falando, por favor? Aqui é o Edson, queria falar com o Pelé, saber se tá tudo bem aí. Olha, pelo amor de Deus, eu tô emocionado demais. Ô, Pelé! Do outro lado quem é? Eu quero saber. Amigo. Vai, Juquinha. Juquinha, quando está chupando bala. Oi. Não fala não da bola, né? Da bala. Eu tô emocionado demais. Ô, Pelé, boa noite, Pelé. Pelé? Eu quero saber se é verdade, se é o Pelé mesmo que tá falando ou é Edson aí, pô. Quem tá falando desse lado aí? Eu tô falando com quem agora? Agora você tá falando com o Edson Arantes do Nascimento, mas se quiser eu chamo o Pelé, tá aqui comigo. Boa noite, Pelé. É um prazer estar falando com você. Você tá onde agora, Pelé? Boa noite. Você sabe que eu já tentei ligar pra aí várias vezes. Todas as vezes que eu vou pra Santos, saio do escritório, tô pra Santos, eu boto o rádio na bandeira e vocês ficam esse monte de palhaçada aí, me fazem morrer de rir. E eu já tentei 30 vezes pra ir, não consegui. Agora eu cheguei de viagem, eu tava indo lá pro Morumbi, lá pra pegar a minha mulher, a Síria. Aí pôs no rádio, aí vocês começaram a falar aí que ficam falando do Santos, porque pra falar mal do Corinthians, eu falei, pô, não é justo aí. Dico, vamos embora que a feira tá esperando a gente. Não, eu sou um homem de 3 corações. De dividir a minha idade não dá 30 anos pra cada um. E você torce pra quem, Edson? Eu torço não, eu fiz. Fala, eu fiz. O Santos. O Santos é o novo campeão. Pra quem seria, rapaz? Pra quem seria? Agora, eu não tô ligando aí pra vocês pra dar um Happy New Year, não. Eu tô ligando pra vocês porque, pô, o Pelé não soube cantar a música da Porteira, que vergonha, pô. E aí com o Fernandinho, Beat Boy aqui, Beat Boy esperando. Ô, Edson. É o seguinte, deixa eu te explicar, porque a primeira vez, eu fiz essa música há muito tempo, você sabe disso, você estava junto. Eu fiz essa música há muito tempo e eu queria transformar ela numa coisa mais moderna, entende? Aí pedi ajuda pro Fernandinho Beatbox, entende? E aí eu queria, mas eu não lembrei a letra. Você pode me ajudar então, pô? Ué, cadê o Pelé? O Pelé a gente não tá ouvindo mais. Caiu? Edson, cadê o Edson? Edson. Já voltou? Voltou. Ô, Pelé, vamos fazer... Ô, Pelé, você... Deixa eu falar um pouco, Pelé. Vai. Não é desculpa o Pelé tá dizendo que não se lembra da música, porque eu quando eu tava em Bauru, ouvi a música do Teixeirinha e até hoje eu sei cantar. Aqui é o quê? Um churrasquinho de mãe, Pelé? Não começa. Agora pô, abre a porteira, ele não sabe cantar. Vamos fazer um rap aqui com o sucesso do Pelé. Ô, Edson, vamos fazer um rap aqui com o Fernandinho Beatbox? Vamos? Fazer uma dupla aí com o Fernandinho Beatbox? Vamos lá. Então vai lá, Fernandinho, o Edson e o Pelé. De antemão, eu quero dizer que é uma honra, tá bom? Estar aqui com o rei do futebol. Vamos lá, Fernandinho. Pode começar que eu vou lhe acompanhar. Vai lá. Vamos lá. Então, abre a porteira, eu quero entrar.
Cidade grande me faz chorar. Aqui não tem o que eu tenho lá. Trovador no fim da tarde, vendo os usos vou passar. Você enrolou também, negão. Você esqueceu! O Edson. No Hop eu não tô falando. Pelé, você tá certo. O Hop eu não tô treinado eu não tô treinado no Hop. É o que aconteceu comigo, pô. Foi o que aconteceu comigo. A gente não acha as palavras na hora. Ô Edson, você tá bom? É o balanço do mar, pô. E eu tava com saudade, pô, de dar um abraço no pessoal da Geral. A gente ficou e dar um abração em vocês aí, né? Começando o ano, vamos começar um ano bem, se Deus quiser. Mas olha... E vai rolar aquele camarão lá, quando? Um camarão só. Um camarão pra dividir pros 3. Eu não posso me envergonhar. Eu faço a paella melhor do mundo. Quando a gente combinar, vai sair essa paella. Ah, mas você só engana. Ô, Pelé, você só engana a gente, fala que vai fazer e não faz? Não, é que eu não tenho tempo, eu tô viajando muito, entende? Pô, na hora que eu parar um pouquinho, aproveito pra pedir aí o pessoal da publicidade, pode me chamar, que eu não tô fazendo nada, entende? Não tá, não. Ô, Pelé. Ô, Rei. Fala pro Pelé. Oi, filho. Ô, Pelé. Oi, filho. Você fica prometendo aí, depois você me deixa mal. O Edson fica mal aqui, cara. Não, eu falei pra eles, se eles queriam um camarão, eu vou fazer um camarão pra eles e acabou, não mexe mais o saco, pô. Ô Edson. Você lembra de uma música? Vamos fazer outra música aqui com o Fernandinho Beatbox. Vamos, ô Rei? Fala aí, Sandrinho. Se for no hip hop, eu tenho que dar uma treinada. Não precisa. Eu vou te dar total liberdade pra você escolher o tema e o som que você quer fazer, que eu sei que você toca um violão e canta, que é uma beleza. Não, agora eu não tô com nada, tô atravessando a balsa. Vamos fazer o seguinte, vai ficar pra próxima essa, que eu queria fazer uma surpresa pra vocês, porque o Pelé tava falando bobagem aí, e eu falei, pô, vou quebrar o galho do Pelé. Boa, Pelé. Mas fica pra próxima, a gente se fala. Um beijão pra todo mundo aí. Obrigado, Rei. E, olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e agradecer a muita gente, a maioria do povo brasileiro que orou e estava pedindo para mim a melhora. Eu quero agradecer de coração e que Deus abençoe a todos aí. Obrigado, Pelé. Obrigado, Pelé. Abração, fica com Deus, viu, Rei? Fica com Deus também. Tchau. Um beijo, meu irmão. Obrigado a você, obrigado ao Rafael, obrigado a todo mundo aí que tá aí dando... Aí um dia eu estava no ar e fazendo essas brincadeiras e de repente no estúdio da Bandeirantes abre a porta e ele entra dentro do estúdio brincando e ali começou uma relação maravilhosa com Pelé que eu trago no coração até hoje e até hoje o personagem eu continuo fazendo no meu programa, mas hoje eu falo que é a inteligência artificial do Pelé. E você é a única pessoa no Brasil ou no mundo que o Pelé deu a autorização para fazer a voz dele? Sim. Porque existiam alguns comerciais, por exemplo, teve uma época que eu teve que fazer a propaganda do Bombril, que ele fazia com Carlinhos Moreno, em outras línguas. E o Pelé era, tinha uma certa dificuldade com o espanhol e tal, então me chamavam para dublar ele. Então ele mesmo autorizou. Um outro caso foi o caso do Carrefour, que ele estava rouco, ele estava muito afônico, e aí ele gravou o comercial e a agência resolveu me convidar para dublar ele com a autorização dele. Eu, como rei do futebol, decreto: faz de toda a casa um estádio lotado. Faz de todo churrasco um banquete. Faz de toda a TV um altar. Faz de todo gol uma grande celebração. Faz a torcida em casa, Brasil. Faz Carrefour inteiro. Quando ele era vivo, eu era a única pessoa no Brasil autorizada a fazer comerciais com a voz dele. Mudando para TV agora, você tinha algum aparelho de TV ou lembra do primeiro aparelho de TV que você teve na sua casa? Lembro. Eu tinha... por volta de 10 anos de idade, por aí, ou menos até, não lembro direito, mas foi uma TV Telefon, que eu me lembro dela
da fotinho dela até hoje, tá na minha cabeça. Eu vou procurar e vou te passar uma foto dela. E a TV, você costumava assistir sozinho ou com alguém? Você tem alguma memória de ver com a sua família, algum programa? Ah, muito. Naquela época, a televisão atraía. A televisão também, quando ela entrou muito forte. Ela tomou o lugar do rádio. Então, as famílias assistiam as coisas todas juntas. Entendeu? Os programas. Não tinha programa, não tinha muito. Para você ter uma base, Luísa, tinha TV Tupi, TV Record e TV Globo e Bandeirantes. Só tinha 4 canais de televisão. Não tinha mais que isso. Então não dava para você assistir sozinho, porque o que passava era coletivo mesmo. Tava todo mundo junto ali, ou era um jogo, ou era um programa tipo Silvio Santos ou Chacrinha, que juntava muita gente para ver os cantores, entendeu? Naquela época. E eram pouquíssimos canais de televisão. Então, ou você estava brincando, ou você estava assistindo televisão. E quando você estava assistindo televisão, claro que tinha sempre algum adulto, ou um irmão, ou um primo. Sempre era coletivo, porque nem todo mundo tinha televisão. Televisão era uma coisa caríssima, caríssima. Então, quando uma pessoa tinha televisão no bairro, tinha 14 moleques na sala. Com certeza. Era uma loucura. Você lembra de algum programa que você gostava de assistir? A gente assistia muito os seriados japoneses da época. Tinha Ultraman, tinha Ultra Seven, desenhos animados maravilhosos, entendeu? Mas era isso que a gente assistia. A gente tinha os programas infantis da época também, entendeu? Passava Vila Sésamo aqui, que era um produto que tinha acabado de estrear nos Estados Unidos. Eu acho que a primeira temporada do Vila Sésamo, perdão, não era Vila Sésamo. Vila Sésamo era o brasileiro, dos Muppet Shows. Enfim, tinha muito programa legal, mas muito programa legal. E, se eu não me engano, você fez faculdade de jornalismo. Fiz jornalismo. E o que te fez não fazer parte dessa área de jornalismo e ir para o rádio? A loucura, olha só, como eu já tinha começado com locução e a publicidade me atraía muito, eu fiz a faculdade de jornalismo com o intuito de melhorar aquilo que o rádio já estava me dando. Então, quer dizer, a intenção era trabalhar. Só que a publicidade acabou me arrastando para outro lado. E eu nem exerci a função de jornalista e nem de locutor normal de rádio. Eu parti para o humor. Eu virei humorista de rádio e criador de vozes. Eu criei muitas vozes para publicidade e ainda continuo, né? Não morri ainda, eu acho. Enfim, e aí eu enveredei por esse lado. Eu fui fazer publicidade, fui fazer mais publicidade, continuo fazendo, e esqueci o lado do jornalismo total, nunca. Eu tenho DRT de jornalista, tenho registro de jornalista, mas nunca exerci, nunca escrevi uma linha sequer como jornalista. E como que você descobriu que você conseguia fazer essas vozes? Então, desde pequenininho eu sempre gostei muito de imitação, sempre gostei muito. E isso, você exercitando, você vai desenvolvendo uma série de elasticidade na garganta e tudo. E aí foi assim, uma coisa automática. Eu sempre digo assim, Deus me deu um dom de graça. Então, nada melhor do que dividi-lo de graça também. Então, essas brincadeiras me levaram a ser convidado para trabalhar no rádio. Foram essas brincadeiras, essa coisa de imitação, de fazer vozes e tudo. E aí não parei mais. Legal. E como você treinava isso? Ou treina até hoje, no caso? Então, quando eu tenho dificuldade de pegar uma voz, por exemplo, uma voz específica, o que eu faço? Eu vou para o violão e tento pegar o tom da voz da pessoa pelo violão.
a partir do tom de voz é que eu começo a fazer a imitação. Você consegue mostrar pra gente como que funciona? Tá, então vamos supor, o pedido, já teve casos assim da publicidade, de falar, olha, eu preciso da voz do Cid Moreira. Então eu vou pro violão, pego o tom dele, aí começa. Domingo, o Fantástico está começando. Glória Maria, entrevista. Aí, entendeu? Mas a coisa era política e eu precisava da voz do Bolsonaro. Olha, você vai pro violão automaticamente, ok? E pega o tom do sujeito, tenta pegar as características da boca dele para fazer a mesma coisa. Não, mas eu quero outro político, quero o Lula. Não, aí você tem que fazer todo um trabalho vocal. Aí você tem que fazer toda uma coisa, uma estrutura, um estudo vocal daquela pessoa. Como é que está a saúde vocal daquela pessoa para você fazer a voz dela? E aí é que... Porque a imitação, ela não é só o timbre de voz. Ela é composta por voz, texto, trejeito e cacuete. Porque às vezes a pessoa tem, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um cacuete que é muito interessante. Tem um ator chamado Francisco Coco, que ele faz isso quando ele fala. Então, pegando esse cacuete, fica mais parecida a imitação, entende? Então é assim que você monta e que você constrói um personagem. Você já ligou pra alguém fingindo que era outra pessoa? Já. Tem um caso, inclusive, na Rádio Bandeirantes, que um dia eu entrei para fazer o programa e vi uma moça chorando no corredor e, sei lá, por uma questão de curiosidade também, eu me aproximei dela e falei, desculpa, o que aconteceu? É porque eu estou precisando fazer uma entrevista com o José Genuíno. O José Genuíno é um político do Partido dos Trabalhadores e ele não quer me atender. Não quer te atender? Você me empresta o seu telefone um minutinho? Peguei o telefone dela, tirei o identificador de chamada e falei... Quando o Zé Genuíno atendeu do outro lado, eu falei, ô Genu, deixa eu te fazer uma pergunta, Genu. Eu fico 2 horas trabalhando por dia para arrumar coisa para vocês. Eu pedi para a moça da Bandeirantes ligar para você e você não quer atender a moça, Genuíno? Não, patrão, pode deixar que eu vou ligar para ela agora. E aí ligou e fez a entrevista. E ele veio a descobrir depois, anos depois, que fui eu que fiz essa brincadeira. Mas levou numa boa e tal. Mas ele achou que era o Lula que estava pedindo para fazer. E ela fez a entrevista e ficou tudo bem. E voltando para a TV, quando que foi? Você lembra do seu primeiro programa de TV que você participou? No primeiro programa que eu participei, nossa, faz tantos anos, eu não vou lembrar. Eu fiz quase todos os programas de televisão que estão no ar. E alguns que já não estão mais, por exemplo, a Hebe Camargo, eu fiz o programa da Hebe, eu fiz Faustão, eu fiz Jô Soares, eu fiz... Nossa, eu fiz muito programa. Eu não lembro, sinceramente, qual foi o primeiro programa de televisão, eu não vou lembrar. Faz muitos anos, eu não lembro, mas eu fiz quase todos que estão no ar. Eu acho que dos que estão no ar hoje, eu só não fiz os da Globo aí, do Luciano Huck e do Marcos Mion. Mas não que eu não os conheça, eu conheço todos. Mas acho que só. O resto eu fiz. E propaganda de TV, você fez alguma? Fiz muitas propagandas. Aparecendo, poucas. Mas com a voz eu fiz muitas. Muitas, e tem gente que não sabe que sou eu. Muitas propagandas. Eu vou tentar deixar aqui algumas coisas, vou tentar achar... para te mostrar na internet alguns comerciais de televisão que eu fiz e pouca gente sabe que é minha voz. Ladies and gentlemen, welcome aboard to fly to Levels in Miami. Ele disse, sejam bem-vindos ao voo que vai nos levar para Miami. Oh yeah!
Está chegando em Miami girafas, pratos suculentos, equilibrados, com muito sabor. Ei, vamos logo com esse voo, caramba! Ah, em caso de mau humor, máscaras de girafas cairão automaticamente. Girafas, sabor e alegria. Então, Beto Hora, muito obrigada pela sua entrevista, por todas essas histórias. Adorei fazer parte desse universo durante a nossa conversa e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a você, Luísa. Sucesso no seu trabalho e espero ter acrescentado aí coisas legais nessa longa trajetória de rádio, televisão e publicidade. Um beijo para todos. Aqui na My News VIP FM em 90,9, acompanhamos a entrevista de Beto Hora concedida à filha dele, Luísa Kissula. Outras conversas de jovens estudantes da FAAP com pessoas que vivenciaram a evolução do rádio e da TV podem ser ouvidas em Museu Virtual do Rádio e da TV.blogspot.com. Antes de ir, vamos ouvir um comercial de rádio em que Beto Hora mostra o talento dele como imitador de Pelé. O que seria da vida do imitador do Pelé sem o futebol? Será que ele seria um vendedor ambulante? Senhores passageiros, desculpem atrapalhar sua viagem, entende? Estou aqui honestamente vendendo esses adesivos, entende? Atendente de telemarketing? Senhor, vou estar transferindo sua ligação para alguém que possa estar entendendo o senhor, entende? Babysitter? Não, neném, que a cuca vem pegar, entende? Nossa. Funkeiro? Só as entendidas, entende? Entende? Ou quem sabe imitador de uma outra pessoa? O caso Roberto, entende? É um dos casos mais terríveis da história, entende? Roberto andava pela rua, entende? Retribua o que o futebol já te deu. Visite o Museu do Futebol. É no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Com muita emoção e momentos divertidos, essa edição especial de Dia dos Pais do programa Peças Raras, aqui na My News VIP FM 90,9, chega ao fim. Muito obrigado e até a próxima, ou a qualquer momento no podcast Peças Raras, ou aqui em 90,9 na My News VIP FM. Um bom fim de semana e Dia dos Pais para você. Salomão Esper. No processo de interação, o rádio entra com o áudio e o ouvinte com a imagem. José Paulo de Andrade. É impressionante como a voz é reveladora. Eli Correa. Por isso que eu digo, o rádio é o grande companheiro. É a melhor companhia que alguém pode ter. Vanessa Rabelo. O que me encanta no rádio é ser companhia de tanta gente legal todos os dias. Joseval Peixoto. A coisa que eu posso dizer é que eu sou muito, mas eu tenho muito orgulho de ser radialista. Nicolau Tuma. Radialista é a simbiose de rádio com idealista. Hélio Ribeiro. Meu nome é rádio. Eu não envelheço, me atualizo. Você ouviu Peças Raras. Você em sintonia com o rádio. Apresentação e produção, Marcelo Abudi.